Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir no capítulo 126, intitulado por Emmanuel, Os Espinhos. E a carta que ele nos traz é uma carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E aí nós podemos pensar, mas um espinho na carne, o que significa, né? Espinhos, como o título que ele nos traz. Espinho é algo dolorido, algo que nos incomoda a todo momento. A gente tenta tirar, tenta, mas é difícil de retirar, fica incomodando. E a continuação dessa passagem vai dizer que Paulo pede 3 vezes ao Senhor que retire o espinho, que ajude ele a retirar esse espinho. E aqui, com quase toda certeza, nós falamos de problemas, não de problemas físicos propriamente dito, mas problemas ligados à parte espiritual. E aí a resposta é: minha graça te basta, porque a virtude na fraqueza se aperfeiçoa. Então, é na fraqueza que nós vamos ganhando, nós vamos nos aperfeiçoando. E aí Paulo coloca: quando estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou quase sendo vencido, eu lembro do alto, é aí que Jesus vem e ajuda, é aí que Deus possibilita. Então, quando eu imagino estar fraco, na verdade eu estou forte. E ele começa: atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental, não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem o momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, como ele coloca, é perigoso louvar o homem, né? Como é perigoso nos louvar também por aquilo que, pelas nossas conquistas, por aquilo que nós vamos conquistando. Que por vezes inesperadas, surgem espinhos no nosso caminho, surgem espinhos no caminho dessas pessoas que nós louvamos e nós não sabemos lidar com isso, nós sofremos. Porque como mostra o espinho muitas vezes, é aquele instrumento que atrapalha, que serve como alerta. Quando nós mexemos, estamos com o espinho no dedo, mexemos o dedo muito rápido, o espinho machuca. Então o espinho colocado por Emmanuel, trazido por Emmanuel aqui, na carta de Paulo aos Romanos, nós podemos entender como sendo as dificuldades que servem de alerta para nós. Às vezes nós imaginamos que uma situação ruim é ruim, mas às vezes a situação nos protege de muitas outras piores. É essa a função do espinho. Quando eu me sinto pequeno, quando eu me sinto vencido, na verdade é quando eu estou mais forte. Porque o espinho, aquilo que aparentemente se apresenta como sendo algo que vai nos atrapalhar, na verdade pode ser aquilo que sempre vai nos alertar a seguir o caminho correto. Então é muito complicado quando nós glorificamos alguém, exaltamos alguém. Porque a todo momento, como diz Emmanuel, pode aparecer um espinho e nós não vamos saber lidar com esse espinho. O discípulo prudente alimentará a confiança sem vanglória, sem vaidade, revelando-se corajoso sem ser intrometido. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, porque verifica que toda a glória pertence a Ele, o Senhor. Então, como nós podemos nos glorificar de algo quando nós olhamos e sabemos que nós devemos tudo ao Mestre? Todas as nossas conquistas foram possibilitadas pelas oportunidades fornecidas a nós. Muito pouca conquista, muita pouca luz nós conseguimos adquirir apenas com esforço próprio. Recebemos influência do alto muito mais do que nós imaginamos, está lá no Livro dos Espíritos.
Então, se nós recebemos toda essa influência do alto, as conquistas que nós conseguimos não são só nossas, muito pelo contrário, são conquistas possibilitadas muito mais pelo alto do que pela nossa capacidade. E nós vamos nos glorificar por isso? Nós vamos nos sentir por isso? É tudo de Deus. É tudo propiciado pelo Senhor. E eu vou me vangloriar de algo? Talvez falta ali o ajuste da lente, colocar a lente necessária. Porque como que nós vamos vencer o mundo e vencer no mundo se nós estivermos alinhados aos desígnios do alto? Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da solidão. Muitos deles se comprazem pela influência da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com o espinho ignorado no recesso do ser. Então, quantos invigilantes, e nós, em quantas situações invigilantes, nós alcançamos uma certa posição e começamos a nos achar. Mas quando nós olhamos à nossa volta, nós vamos perceber que estamos sozinhos. E será que o estar sozinho é o caminho correto? Porque nós vamos nos isolando, imaginando que somos superior, que somos mais que o outro. E vamos nos afastando, então, e criando essa solidão. E ao invés de levarmos luz, nós estamos nos aproximando da escuridão. Quantos invigilantes se acham em condições favoráveis, em condições acima dos outros, e vai se classificando, vai se separando, vai se isolando, vai criando o seu grupo ali, né? A sua casta. E como ele vai, depois aparecem os espinhos, e nós não sabemos lidar com isso. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Então, por que nós não assumimos que somos falíveis? Por que nós nos estruturamos como se nós fôssemos infalíveis? Se nós não dependêssemos de ninguém, e muito pelo contrário. Nós temos, quando buscamos na Gênese, que o Cristo é quem sustenta todo o sistema solar, todo o sistema planetário. Se ele, um segundo que desligar o pensamento, nada se sustenta. Começamos por aí, então. Nós achamos que somos infalíveis, estamos acima de tudo e somos invencíveis. Porque não acreditamos que invencível é o Pai. E é por isso que Ele nos fornece tudo que fornece. E se bebemos hoje dessa fonte fecunda, dessa fonte infinita, é porque Ele permite isso. É porque Ele quer que todos os seus filhos evoluam, todos os seus filhos cresçam. Sem essas oportunidades nós não teríamos nada. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que não se exaltasse no sublime trabalho da revelação. Então fica claro aqui que o espinho de Paulo foi justamente para que ele não se exaltasse, que ele não se revelasse através da vanglória pelas atividades que ele ia fazer, pela sua obra. E que grande obra! No entanto que quando foi escrever o Evangelho, foi melhor não fazer. Ele entrega o seu Evangelho ao invés de publicar o Evangelho. Preferiu se diminuir, porque ele entendia ali, no contato que teve com Jesus, quando ele conhecia o reino dos céus, lá em Antioquia, como ele coloca,
E agora, na velhice, ele ainda reclama do espinho, das dificuldades, daquilo que incomodava. Mas o espinho é necessário para mantê-lo humilde. A todo momento que talvez ele fosse sair da rota, o espinho machucava, fazia ele refletir e ele voltava. Desde quando? Então, às vezes, os espinhos no caminho são justamente para que nós possamos olhar e compreender que nós estamos no local certo, no local que nós precisaríamos estar. É preciso olhar o espinho com carinho, olhar o espinho, o incômodo, com amor. Haverá de chegar um momento que o espinho irá ser retirado, mas para isso é preciso estar numa outra condição, onde as virtudes estarão muito mais prontas a estar em ação. Não apenas dentro do conhecimento, do intelecto, mas dentro da ação, do fazer, do agir e do ser. Então o espinho nos convida a todo momento olharmos para o alto e entendermos que somos muito pequenos e que se hoje estamos em pé é porque Deus tem nos propiciado essa oportunidade. Muito obrigado.